E aí, gente, vamos falar de paternidade? Você é pai? Você tem pai? Para você, qual que é o papel de um pai? Em um país como o nosso, né, onde 40% dos lares são conduzidos por mulheres, cerca de 12 milhões de mães criam seus filhos sem a ajuda do companheiro. A gente encontra todo tipo de pai, né? Pai ausente, pai presente, pai desconhecido, pai bravo, pai carinhoso, pai arrependido. Basta a gente andar pelas ruas, conversar com as pessoas para a gente descobrir todo tipo de pai. Tudo bem? Bom dia. Vocês são pais? Eu sou. Você tem quantos filhos? Você criou ele bem, você acha? Eu criei, ótimo. Ele acha, né? Agora nós temos que entrevistar para saber o que Pra saber o filho. Eu moro eu, meu marido e meu filho, né? Mas praticamente eu cuido dele assim, sozinha, né? Porque o marido trabalha. Às vezes a minha mãe me ajuda muito. A minha mãe, assim, quando eu não posso ficar com ele, às vezes eu tenho trabalho fora, ela que fica com ele, ela e meu pai. Você foi que tipo de pai? Um pai presente, um pai carinhoso, bravo? Que tipo que você foi? Foi presente e carinhoso. É? Bajulei mesmo, e até hoje. Ele é meu filhinho, até hoje. Vai fazer 35 anos e eu trato ele igual o bebê. Mas você foi um pai que beijava, abraçava e Com tal? certeza. Você E tem acha filho que também? paga mico, né? Às vezes ficar com vergonha, né? É? Que perde os amigos, Mas o pai agarrando. Eu sempre fui exagerado assim, sabe? Mas o E meu- achava que a gente tava pagando, mas eu sempre fui assim. E se encontrar agora que eu vou encontrar, porque eu sou separado, então não tem jeito de estar todo dia. Aham. Então, mas eu sou coladão, gente. Posso conversar com vocês que estão cantando aí? O que vocês estão cantando? Canta a música, filho. Como é que é a música que você estava cantando aí? Você ficou com vergonha? Eu escutei lá de longe você cantando. O galo, você já viu o galo lá? Olha, tem mesmo, tem um galo lá dentro da escolinha dela. Tudo bem? Tudo jóia? Ela é sua filha. É, minha filha. Pra você, o que é ser pai? O que é ser pai? É uma pergunta bem filosófica, né? Mas, sobretudo, é você fazer uma escolha de vida, de uma entrega pro resto da vida para uma pessoa que ela vai ter tanta importância na sua vida, que mais importante até do que sua própria vida. Ela tá querendo falar aí, ó. Papai não pode conversar, não? A gente aprende a pensar mais no outro, não só na gente, né? Você acha que você criou bem seus filhos? Acho que sim. Eu viajei muito, minha mulher criou muito mais que eu. Então eu viajava muito, eu trabalho, exigia. Inclusive quando meus filhos nasceram, um nasceu, eu estava em Porto Alegre, o outro estava em Recife. Bom dia, tudo bem? Você é mãe? Sou. Eu criei as minhas filhas sendo pai, né? Como é que é mãe? Ser pai é ser mãe e pai ao mesmo tempo. E hoje as meninas já estão grandes, já são adolescentes e uma adulta, e eu percebo que mesmo eu sendo pai, o pai, a presença viva do pai fez muita falta. E por que você foi pai e mãe? O pai não estava junto na criação, ele não participou da criação das meninas. Não quis participar. Não quis. Tem mãe que fala assim, nossa, meu marido é uma gracinha, faz tudo isso. Eu falei assim, então, meu bem, você tá muito com sorte. Porque não eu vou falar bem melhor, eu vou botar aí 80% dos homens são mais assim, nesse pensamento, a mulher que cuida. Oi, boa tarde. Eu tô vendo que vocês vieram trazer o filho de vocês na escola juntos. Sim. Tanto o pai quanto a mãe. É. Mas isso é raro da gente ver? Os dois Com a juntos? gente também. É? Hoje é um dia Normalmente, atípico. É. E assim, ele dividiu com você os afazeres, assim, ao longo da criação, é? Tudo. Desde Aham. quando nasceu, os primeiros banhos foi ele, não fui eu. Ah, é? É, ele que cuidou do umbigo, essas coisas todas. Quando amamentava, eu amamentava e daí ele pegava pra terminar o resto, né? Aquele processo do bebê. E até hoje, ele que traz pra escola, busca. Só quando ele não pode que eu venho. Esse perfil de família, esse papai, mamãe, vovó, titia, isso que a gente mais do que nunca tem que desconstruir isso mesmo. A realidade não é essa mais. Não adianta a gente ter o que eu chamaria de moralismo, né? De falar aquela família
igual, certinha, dentro dos padrões e tudo. Isso não existe. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Ah, é? Esse aqui são pais e avós também. Esse São parentes ou vizinhos? são mais que parentes. São vizinhos, moram no mesmo prédio, mas são mais que parentes. Ai, maravilha. O negócio é muito simples. Quando o sujeito casa com a mulher boa, é tudo fácil. Entendeu? Porque ela ajuda, ela orienta, né? E aí dá tudo certo. Quando você assusta, tá aí a família criada. 8 netos. Você não teve, então, tanto trabalho como ela? Acho que não. Não, você trabalhava com ele. Eu trabalhava 3 horários. E você acha que você foi um bom pai? Razoável. A gente tenta acertar, mas sempre fica uma coisinha, né? Oi. Tudo bem, gente? Quantos meses tem? 7 meses? Qual que é o nome? Olivia, que gracinha. O que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Pra melhor. Acho que na hora que a gente vira pai, eu acho que o mundo, as nossas prioridades mudam, tudo, né? Acho que tudo mudou, né? E, sei lá, não dá, é um universo que se abre à frente da gente assim, né? É um ser que vai passar a morar com a gente nunca não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, não fala com a gente e é pra sempre. A gente tem que aprender junto. Você já tá com a carinha de cansada, né? Como toda mãe, né? Eu tô vendo. É diferente. Não é fácil, não. A vida é de cabeça para baixo, né? É direto, a demanda é muito grande o tempo todo. Então você não tem muito... Às vezes as pessoas perguntam, e aí, você tá curtindo? Não tem nem... Pelo menos por enquanto não dá nem tempo de falar. Só que a gente não percebe, não. A gente vê só quando olha no espelho mesmo. Mas... E você acha que o papel do pai é dividir a paternidade com a mãe, apenas ajudar? Como é que é? Qual que é a quantidade? Eu acho que tem que dividir, né? Acho que tem que verdade, dividir, mas na verdade, mãe é mãe, né? Acho nem que... tudo o pai vai poder fazer, né? mas Esse a pegada aconchego da mãe, o pai não consegue suprir, entendeu? Ou será que a mãe também tem hora que não descarga e não deixa eu... Tem isso também. Eu acho que é meio involuntário, sabe? Eu tenho que apoiar a mãe, respeitá-la muito. Quando os filhos fizerem a jogada, a mãe falou, ela falou, tá falando. Nossa, esse carro aqui tá cheio, ó. Vou conversar com a sua mãe. Só seu são 4, então? 4 filhos? 3 meninos e uma menina. Eu acho que o papel do pai é parceria com a mãe. Esse é o papel do pai. E o papel da mãe é parceria com o pai. Se não for um e o outro, não tem jeito não. O homem, antigamente, saía para trabalhar e a mulher ficava dentro de casa. Tudo bem, mas hoje não é assim. A gente tem que, para poder, como é que fala? Para poder bancar, né, os custos de casa, mais o filho, tem que ser o marido e a mulher. Então, assim, se não tiver parceria dos dois, é bem complicado. Geralmente eu trago, ela busca. A gente tenta almoçar todos os dias juntos em casa. Então a gente tenta dividir bastante. Foi eu que arrumei o cabelo dela. Ah, você que arrumou? Gente, papai que fez esse penteado bonito aí, é? O pai... Lucas, volta aqui. Espera aí, Maju. Ah, já tá querendo entrar na escolinha, tadinho. Espera um minutinho. A sua geração... os pais eram mais bravos do que hoje, né? Eu acho. Né? Por quê, hein? Eu não sei. Talvez até por insegurança. Medo de errar. Né? Então o filho tem que ser mais durão. Se arrepende de ter sido durão? Não, de jeito nenhum. Foi tudo ótimo. Meu pai era muito fechado. Depois que eu fiquei mais velho um pouquinho, talvez a gente teve um contato maior, assim, talvez no final da vida dele, que ele já se foi, que a gente teve um contato maior, que talvez eu me dispus a abrir mais com ele, também ele se dispôs a ter um contato maior, mas também era rígido, né? E não era tão aberto igual hoje, como eu pretendo ser com minha filha. Isso é o que a gente quer, né? Mas eu acho que na prática eu ainda tenho uma cabeça um pouco mais conservadora, assim, sabe? A gente repete sem ver, né? Assim, porque eu fui condicionada a isso, né? Então, o mundo hoje é muito diferente da minha
coração. Bravíssimo. Mas bravo mesmo. Bravo não. Ai, bate não, velho. A gente não pode ser com as pessoas o que as pessoas foram com a gente, não, é? Acho que se for a pessoa que age assim é pensamento errado, né? Eu não concordo com esse pensamento. Sempre foi liberal, sabe? É educação com responsabilidade. Seu pai foi bravo, então? Foi. Demais? Era criação de outras épocas, né? Os tempos mudaram e as pessoas têm que evoluir junto com isso, né? Você queria que seu pai tivesse sido como, assim, de diferente? É do jeito que eu sou hoje, velho. Sabe, que a gente, que às vezes tem gente, naquela época a gente às vezes apanhava de graça, né? Sem fazer nada, né? E achava que tudo tinha que ser no... E não é assim, pô. Uma conversa vale mais do que qualquer coisa. É um bom diálogo, né? Que educa filho. E os seus filhos estão criando os seus netos diferentes de você ou você acha que é a mesma coisa? Não, é diferente. É diferente? Né? Bem diferente, né? Muito. Por quê? Os O que pais muda? são diferentes, principalmente os pais. É? São mais próximos, são mais carinhosos. Porque hoje tudo é bem dividido, né? O tempo é bem corrido, então a dedicação é das duas partes. O que vocês dividem, assim? Tudo? Banho, vou colocar pra dormir. Pra dormir, dar comida, É. botar pra sair pra escola. Lá em casa a gente tenta dividir tudo, né? Mas não, Você não troca dá, né? fralda? Você trocou fralda? Sim, Tudo que tem que fazer, Tudo, né? mas acaba que o tempo maior ele fica mais com a mãe, então ela contribui numa parcela melhor, mas questão de disposição é igual, né? Legal. Entendeu? E você é carinhoso? Eu sou, velho, também, né? Não tem jeito, né? É claro que a mãe tem uma carga maior, né? Primeiro, a carga já começa da gravidez, porque a gente é que fica grávida, a gente que carrega 9 meses, a gente que para de beber, a gente que para de beber para amamentar, a gente que amamenta, mas hoje em dia eu acho que a carga do homem já está bem maior. Em casa, então, funciona direito. Vou deixar isso aí que você tem, pelo visto, muito trabalho pela frente. É um tanto de mochila, tanto de menino. Nossa, que loucura. Como é que você chama? Fabrício. Obrigada, Fabrício. Ó, e não fica proibindo filho, não, porque é bobagem. Você tem que criar filho com educação e responsabilidade. Aí você pode soltar ele em qualquer lugar que você não fica preocupado. Filho que é criado muito preso, é igual o cachorro quando você prende ele assim. Quando ele solta, sai pra rua, ele não sai igual doido. Filho é a mesma coisa. E ele se diverte com tudo, né? Já encontrou ali um poste, já arrumou um brinquedo, ó. E você como avô, é mais carinhoso do que foi como pai? É? Porque o avô, ele não educa como ele educou os filhos. O avô participa, concorda mais com o neto, ele aceita mais as coisas do neto porque não é o pai. Então ele é o avô. E o avô quer dar alegria pro neto, então ele não corrige, ele não educa, às vezes não ensina, deixa porque ele acha bonito o neto fazer. Tchau. Tchau, tchau. Bonitinha. Oi, tudo bem? Bom dia. Você criou seus filhos com pai ou sem pai? Com marido ou sem marido? Como é que foi? Até um certo tempo foi sem o pai. Não, foi com o pai. Aí depois foi sem o pai. O que aconteceu? Teve uma separação. E aí ele separou de você, mas separou dos filhos também? Separou dos filhos também. Não dava pensão, não ajudava, eu que criei tudo. Segundo o IBGE, entre 2005 e 2015, o Brasil ganhou mais 1 milhão de mães solteiras. Não tem amor à família, né? Eu acho, né? E você já imaginou se você fosse mãe solteira? Como é que ia ser sua rotina? Uma loucura. Praticamente impossível, né? A gente conversou com algumas. Demais e é complicado. É muito complicado, ainda mais com 2 filhos, a gente não tem tempo hoje em dia, né? Não dá. Tem coisas que, assim, prioritariamente minha esposa prefere fazer e outras eu. Por exemplo, minha esposa, coisas do cotidiano, assim. Ela tem muita aflição de cortar a unha dela, então quem corta sou eu. E parece que demora mais pra cair a ficha, porque a mulher não tem nem tempo de não cair, porque vai cair, né? E a dele não caiu, assim, tá caindo agora, pra falar a verdade. João tá com 2 anos e meio, mais ou menos, então a ficha dele tá caindo mais ou menos agora. E você nunca mais ouviu falar do ex-marido? Mora perto da minha casa. Não acredito. Mora, eu moro numa esquina e moro não. E ele não vai lá ver as meninas? Vai, agora vai, porque agora. As meninas já tá grande, né? Porque na infância que ele sumiu. Ele sumiu. E aonde mais precisava, né? Eu não vejo aquela coisa do pai ensinar pro filho, é troca. Ele me ensina tanta coisa. Com o outro, né?
Ele me ensina tanta coisa, uma cumplicidade, um negócio tão bacana. É rir junto, é chorar junto, sabe? Então, se você perder isso... Você acha que melhorou um pouco? Claro, claro. Eu acho que os homens estão procurando participar mais, né? Eu não sei se a gente pode fazer essa leitura para todas as classes sociais. Uhum. Na sua época, tinha mais homem abandonando filho ou hoje tem mais? Não, hoje que tem mais. Tem, eu acredito que sim, mas cada vez menos, né? Tem hora, então, que a gente tem que ensinar para o homem como é ser pai, como é ser carinhoso, como é... Isso, a gente tem que se doar. Tem que ensinar. Tem que ensinar. Mas você acredita que isso pode melhorar? Eu acredito. Eu acredito. Tem que melhorar, Tem né? que melhorar. Eu acredito piamente que tem que melhorar, porque filho não é fácil, não é fácil. É fácil quando a pessoa tem babá, tem uma estrutura, né? Uma coisa assim, Mas aí o filho sente falta do pai e da mãe, sempre tem um problema. Aí sempre dá vaso. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Verdade. Obrigada, viu? Obrigada, bem. Prazer. Prazer foi também. ótimo. Até mais, tchau. A Sebastiana tá há quase 40 anos, né, trabalhando com educação, dando aula para tudo quanto é tipo de criança. E às vezes uma pessoa que não é o pai pode assumir essa paternidade, um tio, um avô, alguma coisa assim. Com certeza, com certeza. Toda propriedade que dão carinho, que assistem, que levam na escola, que buscam, que tomam conta. Ter uma vila, né? Eu acho que para cuidar de uma criança, acho que não é só um pai, só uma mãe, né? Eu acho que a gente precisa de uma vila, a gente precisa dos avós, dos vizinhos, Sou apaixonado com aquela menina. E sou apaixonado com a filha da minha ex-mulher, que pra mim é como se fosse minha filha. Tem 15 anos. É uma graça, eu fico até emocionado. Como é que ela chama? Júlia. Olha, ele ficou emocionado. É amor, hein, gente? Que gracinha. Tem nada a ver com... Tem nada a ver com sangue. Não. Duas mães, dois pais criando, fazendo papel de mãe, né? Um deles, ou não, ou os dois. E duas mulheres também fazendo papel de alguma delas, o pai ou as duas fazendo. Ser filho de pais separados já foi o bicho de 7 cabeças, né? Hoje já não é mais, né? Hoje a gente vê já as famílias se organizando em diversas configurações, né? E a felicidade não é isso. Não é questão de gênero, sabe? Ela não é felicidade. Felicidade é o amor, respeito, solidariedade, participação. O que você pode dizer para os pais que abandonaram os filhos ou que pensam em abandonar? O que você pode dizer para eles? Pais, fiquem presentes. A figura de vocês faz muita falta. Não tem nada que substitui. Pode ser uma super mãe, uma super pai, uma super mulher, mas nada disso substitui a presença do pai do lado. Então, não percam a oportunidade. Obrigada. Por nada. Bom dia. Bom dia. Sei, quem não dá valor a isso, uma hora vai chegar, puxa vida, eu perdi. Perdeu mesmo. Eu quero só estar com ela na hora de brincar, eu quero estar com ela em todos os momentos da vida dela, se possível for. Então, no momento da febre, no momento do choro, no momento de fazer cocô, no momento de tomar banho. Então, assim, tudo isso são formas de expressão de amor que eu quero compartilhar com ela. Maravilha. Como é que você chama? Luciano. Luciano, foi ótimo. Que escola que você estuda? Entrou para trabalho de escola? Gente, que maravilha. Ganhei o dia. Tem cara de estudante? Tem. Eu já tenho 12 anos de carreira, você acredita? O que é? Tá vendo? Eu fui bem criada.